Sexta-feira, 4 horas da tarde. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach está de camisa branca. 2 homens armados de fuzis saem de um carro preto e começam a atirar. O empresário é atingido 10 vezes e cai. 13 segundos depois, os assassinos partem. Um assassinato cinematográfico no maior aeroporto do país e que envolve um delator do crime organizado. O alvo era o corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Vinícius fazia negócios imobiliários com algumas pessoas ligadas ao PCC. Era acusado de mandar matar 2 integrantes do PCC. Ele negava a participação nos crimes e confessou em delação premiada que lavou dinheiro para o PCC. Policiais militares que faziam a segurança do delator. 8 policiais, incluindo os 5 que faziam a segurança pessoal dele, foram afastados de suas funções, suspeitos de envolvimento no assassinato dele. Primeiro já começa pela contratação desses policiais, quer dizer, policiais militares fazendo bico. Obviamente, o Vinícius não tinha dinheiro ganho licitamente. Então, esses policiais vão receber dinheiro do crime para fazer segurança para um criminoso. E policiais civis. 8 dias antes da execução, o empresário ele havia ido à corregedoria da Polícia Civil denunciar alguns policiais civis por extorsão. Segundo ele estaria sendo extorquido por policiais civis. A força-tarefa formada para investigar essa execução afastou policiais civis que foram denunciados por Vinícius Gritzbach. Um homem, nas palavras dele próprio, marcado para morrer, em razão do que sabia e do que tinha prometido revelar. Tenho comprovantes de pagamento, tenho contrato, tenho matrícula, tenho as contas de onde eram que vinham seguindo o dinheiro, então dá para a gente fazer um caminho inverso. Tenho as conversas de WhatsApp com os proprietários. Eu apresento, doutor, mas assim, cada vez mais eu preciso de mais segurança. Então eu precisava de um amparo de vocês também, porque senão vocês estão falando com morto-vivo hoje aqui. Quais são as trilhas que levaram à execução de Antônio Vinícius Gritzbach, em plena luz do dia, no aeroporto de Guarulhos? Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é o quebra-cabeças da execução de Vinícius Gritzbach. A investigação sobre o assassinato de um delator do PCC em São Paulo e como vive uma pessoa marcada para morrer. Neste episódio, eu converso com Bruno Tavares, repórter da TV Globo, e com o promotor de justiça Lincoln Gaquia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de Presidente Prudente, do Ministério Público de São Paulo. Gaquia vive com escolta diária após a ameaça de morte do PCC. Quinta-feira, 14 de novembro. Bruno, quero começar te perguntando sobre o status da investigação dessa execução. A força-tarefa envolvida no caso trabalha com quais hipóteses principais? O que a polícia acredita é que o Vinícius tenha sido morto por gente do PCC, por pessoas que ele estaria devendo dinheiro. Essa é uma possibilidade, talvez a possibilidade mais forte hoje. A segunda possibilidade é que ele tenha sido morto por policiais insatisfeitos com a delação que ele vinha fazendo. A gente lembra que a delação envolvia negócios que ele fazia para o PCC e também corrupção policial. Então, existe, claro, essa hipótese, essa possibilidade de que esses policiais, ao tomarem conhecimento das delações que ele vinha fazendo, dos nomes que ele vinha apresentando, que possam ter tentado se vingar dele. O que é certo nesse momento é que o Vinícius foi assassinado por vingança. E o que os investigadores trabalham agora é para saber vingança de quem? Se vingança do PCC, de pessoas para quem ele vendia imóveis e também lavava dinheiro, ou, eventualmente, de policiais insatisfeitos com a delação que ele vinha fazendo com o Ministério Público de São Paulo e também depoimentos prestados à Corregedoria da Polícia Civil no âmbito desse acordo de colaboração. Queria voltar, então, Bruno, para o dia do crime. Ele tinha uma escolta, policiais militares, já se sabe, afastados agora, policiais que estavam na ativa, que faziam a segurança dele. Você pode nos contar o que aconteceu no final da tarde daquela sexta-feira em Guarulhos? O Vinícius voltava de uma viagem a Maceió com a namorada e um dos seguranças, um dos PMs que foram junto nessa viagem. Eles tinham acabado de chegar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ele tinha acabado de desembarcar. E o combinado é que uma outra parte da escolta,
policiais, 4 policiais, o filho dele, menor de idade, também um sobrinho, aguardariam ele na saída do aeroporto. Segundo os policiais, essa escolta deles, um dos veículos que pegariam Vinícius e a namorada na porta do aeroporto quebrou um posto de gasolina ali perto do aeroporto. Eles ficaram parados então, e o Vinícius, ainda assim, mesmo sem a escolta completa, digamos assim, desembarcou. Quando ele chega até aquele ponto, a travessia de pedestres ali do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, 2 homens desembarcam de um carro preto e abrem fogo contra ele. O Vinícius é baleado diversas vezes, a perícia contou pelo menos 10 lesões no corpo dele, não se sabe exatamente o que é de entrada, o que é de saída, mas enfim, levou aparentemente 10 tiros. Os policiais saem daquela cena, né? Os policiais rapidamente fogem dali também, levam a namorada, e depois começou então a se apurar e descobrir o que tinha acontecido. Essa é a cena do crime, Julia. Agora, a polícia considera estranho, né? Esse carro ter quebrado, né? E ter ficado ali parado, longe do aeroporto, nas proximidades do aeroporto. E também considera esquisito os policiais terem reagido daquela maneira. Uma das imagens que a gente mostrou na Globo News mostra o policial correndo, o que fazia a escolta dele, um dos que faziam a escolta dele. É sim muito estranho. São algumas informações que ainda estão sendo apuradas. Primeiro, o carro quebrar, né, Júlia? São carros, a gente vê isso claramente pelas imagens que o Fantástico trouxe no domingo, são carros novos, não são carros antigos. A gente sabe que carros novos quebram menos. Então, todo mundo com quem eu conversei aí nos últimos dias acha, no mínimo, estranho que um carro daquele tenha quebrado assim, do nada, como eles dizem. Outro ponto também muito estranho é o fato de essas pessoas, esses assassinos, saberem exatamente o exato momento em que o Vinícius e a namorada estavam naquele ponto. Porque se a gente observa pela imagem, né, Júlia, o Vinícius sai e o carro vem na sequência. Só alguém que tivesse absoluta certeza de que o alvo do crime estaria ali onde precisava estar, digamos assim, é que poderia cometer esse crime. Quem foi que deu essas informações? São informações privilegiadas, são informações muito, muito específicas, né, Júlia? Uma coisa é você saber em que voo vai a pessoa está chegando, um horário aproximado. Outra coisa é saber que ela está saindo do aeroporto e você conseguir fazer aquela ação brutal que a gente viu nas imagens. Tudo isso ainda está sendo apurado. Eu lembro, Júlia, um detalhe importante, que esses policiais já eram objeto de um inquérito policial militar na corregedoria da PM, que tinha sido instaurado há mais ou menos um mês, porque chegou para a corregedoria da Polícia Militar que parte desse grupo trabalhava para o PCC. Então, eles já eram investigados por essas ligações, no mínimo, estranhas, né? Estavam fazendo segurança. A gente sabe que o bico policial é proibido, Júlia, mas é fato que os policiais militares, policiais civis também, que fazem essa atividade paralela. Agora, isso é um ponto que precisa ser dito. Uma coisa é fazer uma atividade paralela, uma segurança que não tenha a ver com crime organizado. Eles faziam segurança para uma pessoa que basta fazer uma pesquisa simples na internet que é possível verificar acusado de que era e que crimes eram atribuídos a ele. A partir do momento que policiais aceitam fazer parte disso, a gente pode acreditar que isso é muito grave, né? É importante esse ponto que você traz, porque a polícia diz que investigava os policiais depois do assassinato, né? Depois que o delator é assassinado, a polícia diz, não, mas tinha um inquérito, não, a gente estava investigando. Mas o fato é que eles continuavam na rua, né? Existindo essa investigação ou não, eles estavam na rua, na ativa e fazendo bico ilegal. Exatamente, Júlia. Eles estavam na ativa, eles eram policiais lotados, como se diz, né? Em batalhões da capital e trabalhavam nas ruas e, nas horas vagas, trabalhavam para uma pessoa que responde pelo crime de homicídio de um integrante do PCC, por uma pessoa que fazia acordo de delação premiada
dizendo que lavava dinheiro para o PCC. As investigações apontam que ele disfarçou a origem ilícita de cerca de 30 milhões de reais para o tráfico de drogas. Gritzbach também era investigado por mandar matar 2 integrantes do grupo criminoso em 2021. A de Anselmo Bicelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e do motorista dele. A investigação do Ministério Público apontou que o membro do PCC chegou a dar 200 milhões para Vinícius investir em criptomoedas. Em 2021, pediu dinheiro de volta, mas não recebeu. Os dois discutiram. Dias depois, Cara Preta e o motorista foram assassinados. Vinícius chegou a ser preso como mandante em 2022. Ele negou participação e afirmou que foi sequestrado e ameaçado de morte por membros do PCC. Isso demonstra um grau de mistura entre o Estado, o aparato do Estado, as forças de segurança pública do Estado e o crime organizado. Isso exemplifica muito bem como uma coisa acabou se misturando com a outra. É claro que a gente não pode generalizar, Júlia, mas esse caso exemplifica muito bem o nível de infiltração do crime organizado. Esses policiais estavam prestando serviço para um criminoso ligado diretamente a pessoas de uma facção criminosa. Bruno, o que a gente sabe sobre a delação dele? Ele já tinha sido preso, fez essa delação homologada pela Justiça, 6 anexos. O que se tem de informação sobre o que consta dela? Essa delação que a gente sabe é que ela foi homologada em março pela Justiça de São Paulo, a pedido do GAECO, do Ministério Público Estadual, e são 6 anexos, como você disse. O que ele revela, primeiro, é que ele tinha feito negócios com Anselmo Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, é um criminoso que foi assassinado, ligado ao PCC. A morte desse criminoso é atribuída, inclusive, ao Vinícius. Ele dizia que tinha comprado imóveis na Riviera de São Lourenço para o Anselmo Santa Fausta e colocado esses imóveis no nome de parentes dele para que as autoridades não pudessem descobrir qual que era a origem do dinheiro e quem que era o verdadeiro proprietário dos imóveis. E então ele dizia esse ponto, ele confessava a lavagem de dinheiro, confessava esse esquema. Ele também passou a explicar como recorrentemente era vítima da polícia, Júlia. Então ele conta que delegados da Polícia Civil de São Paulo exigiram dinheiro para deixar de incriminá-lo, para tirá-lo de investigações. Foi por causa de uma dívida de 200 milhões de reais que ele e o sócio Cara Preta teriam se desentendido. Cara Preta e o motorista dele foram assassinados no Tatuapé. Vinícius Gritzbach foi à sede da Corregedoria da Polícia Civil. Quis denunciar pessoalmente supostos crimes cometidos por agentes de segurança pública. 5 policiais civis foram citados no depoimento. 4 da mesma equipe do DHPP, o Departamento de Homicídios, um delegado, um chefe dos investigadores e 2 investigadores. Vinícius também citou um investigador do DEIC. Gritzbach disse que esse delegado e o chefe dos investigadores pediram 40 milhões de reais para tirar o nome do delator da investigação sobre o duplo homicídio. Ele conta, por exemplo, que um investigador que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele levou relógios de grife, relógios caros que ele tinha, e que depois de um tempo, Júlia, esse mesmo policial postou nas redes sociais fotografias em que ele aparece com os relógios supostamente levados do Vinícius. Isso passou a ser investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. O último depoimento prestado pelo Vinícius em relação aos episódios de corrupção policial ocorreu 8 dias antes da morte dele, e aí esse é um ponto, essa questão temporal, Júlia, leva os investigadores a suspeitarem, né, que esses policiais possam estar envolvidos na morte dele em razão desse curto espaço de tempo entre o depoimento e a morte dele. O depoimento faz parte da delação, Júlia. Ele se comprometia a contar o que sabia em relação à corrupção policial, entregar provas. O que eu sei é que de fato ele tinha repassado pouca coisa ao Ministério Público. Isso estava ainda muito inicial, como eu disse, ele tinha prestado depoimento fazia pouco tempo. Bruno, eu queria que você nos falasse sobre outros 2 pontos. Um, as joias que foram encontradas na cena do crime, e 2, o depoimento da namorada que viajava com Vinícius. A namorada de relevante, Júlia, disse que ele parecia
que estava sendo seguido. Ele comentou isso com ela, que se sentia seguido por alguém nessa viagem. Ele comentava com a namorada que estava sendo seguido. E uma outra informação nessa história aí é que a namorada desse delator disse para a polícia que ele estava desconfiando que estava sendo seguido durante essa viagem em Alagoas. Durante um jantar em Alagoas, durante a viagem dos dois, ele pensou ter reconhecido durante esse jantar uma pessoa ali por perto, que seria uma das pessoas que o ameaçavam. A polícia está investigando isso. Em relação às joias, Júlia, o que se sabe é que em determinado momento, lá nessa viagem em Maceió, ele recebe uma ligação de uma pessoa que quer entregar a ele joias avaliadas em mais ou menos R$1 milhão, como parte de pagamento de uma dívida. O que a gente apurou, Júlia, é que ele não vai pessoalmente pegar essas joias. Ele manda um dos seguranças, que então recolhe essas joias e leva para ele. Uma outra informação é de que depois de uma ligação que a namorada presenciou, o Vinícius pediu para que um dos seus seguranças fosse encontrar uma pessoa que lhe daria uma caixa de joias. Essas joias seriam parte do pagamento de uma dívida. Ele trouxe essas joias para São Paulo, elas foram avaliadas em cerca de R$1 milhão e a polícia investiga se essa pessoa que entregou essas joias também teria envolvimento no assassinato dele. Nesse ponto, é importante saber que a investigação também está caminhando, porque a polícia aqui de São Paulo pediu uma colaboração da polícia de Alagoas para tentar identificar essa pessoa, para tentar refazer esse caminho do segurança, para saber com quem ele esteve, com quem ele falou, para reconstituir um pouco da entrega dessas joias. A polícia acha que isso precisa ser, claro, esclarecido, para que se tenha exatamente a circunstância para verificar se isso tem a ver ou não com o assassinato dele. Uma outra coisa que a polícia deve fazer nos próximos dias é encaminhar essas joias para perícia, para verificar se são joias de fato. Isso é uma coisa importante também dentro da investigação, para que se verifique se era uma pessoa que estava tentando enganar o Vinícius ou se era realmente parte de um pagamento. O fato é que essas joias não têm origem comprovada, não tem nota fiscal, não se sabe exatamente de quem vieram, como vieram. Bruno Tavares, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e ficou um convite para uma próxima vez. Muito obrigado, Júlia. Sempre um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Lincoln Gakia. Doutor Gakia, qual que era a importância da delação do Vinícius para as investigações sobre o PCC? Olha, o Vinícius era um réu que tinha muitas informações sobre o PCC, porque ele já estava há quase uma década, fazendo lavagem de dinheiro para integrantes importantes da facção. Agora, ele era um arquivo vivo, evidentemente, inclusive pelas informações que vieram a público, ele delatou setores da polícia. Então, não era só o envolvimento com o PCC, mas com a delação envolvendo corrupção na polícia, tornavam ele uma espécie de alvo natural. O que o Ministério Público fez, doutor Gakia, para tentar evitar que ele, de fato, fosse atingido? Primeiro, eu preciso esclarecer uma coisa. O Vinícius, ele não só entregou a participação de policiais em eventual extorsão contra ele, mas também a participação de policiais junto com ele, em ações de lavagem de dinheiro e outras questões envolvendo o PCC. Então, não é só uma questão de que ele foi vítima de extorsão. Ele, quando nos procurou para um acordo de delação, o acordo pressupõe a confissão dele, e entregar para nós elementos que possam nos ajudar aí a esclarecer outros casos. E o que a gente fez, no caso, para a proteção do Antônio Vinícius, foi oferecer formalmente a ele a participação no programa de proteção, o programa Provita. Isso, inclusive, consta por escrito no termo de delação premiada, mas ele não aceitou ser incluído nesse programa, porque o programa tem alguns pressupostos, algumas regras, precisa ter a aceitação da pessoa que vai ser protegida, e ele não aceitou porque não queria romper os seus laços com a sua vida que ele levava até o momento do homicídio, inclusive os seus relacionamentos aí no mundo do crime, Então, foi isso que o impediu
de ter entrado no programa e de estar seguro. Ele mesmo fez a opção. Ele textualmente disse que o modo de vida dele não se enquadrava aos termos do programa de proteção. E aí, na avaliação dos senhores, com esse desfecho em que ele acaba sendo assassinado, vocês avaliam que é preciso tentar buscar outro tipo de mecanismo que garanta a proteção às pessoas, ou é assim mesmo? O programa de proteção à testemunha, e se a pessoa não quiser, ela vai ter que ficar responsável pela própria segurança? Olha, veja, Júlia, na verdade, esse programa de proteção à testemunha, ele é nos moldes do que existe em outros países, Estados Unidos, na Itália, por exemplo, não é? Para que a pessoa realmente possa ser protegida pelo Estado, ela tem que romper todos os vínculos com a vida que ela levava. Ela vai ter outra identidade, ela vai mudar de local, ela vai romper os laços, inclusive de amizade ou mesmo criminosos que elas mantinham. Isso faz parte, um pressuposto para entrar no programa. Não é uma obrigação do Estado a dar proteção ao réu que queira colaborar. Aliás, a colaboração é um pressuposto também de vontade do réu. Então, é um acordo, né? Tanto que o termo chama-se acordo de delação. Em troca de não ser punido e não ir para a cadeia, no caso dele, ele teria a pena reduzida e poderia cumprir a pena em regime aberto, mais uma devolução em dinheiro para o Estado, na ordem de 15 milhões de reais de valores que ele teria lavado, ou uma parte desses valores, pressupõe que tenha aceitação do colaborador. E quem se colocou deliberadamente em risco, na nossa opinião, foi o próprio Vinícius. Eu mesmo, pessoalmente, esclareci a ele. Falei, Vinícius, você é uma pessoa que foi decretada pelo PCC, você está correndo risco. Falei isso com ele desde que ele conseguiu um HC e saiu da penitenciária. Porque na penitenciária, quando ele foi preso a primeira vez, ele já teve que ser mandado aqui para o interior do estado, porque havia um suposto plano para matá-lo dentro do presídio, para cooptar alguns presos e matá-lo dentro do presídio. Isso é uma ordem da facção, né? E para além da ordem da facção, o Vinícius estava envolvido também com uma rede de corrupção policial, que também tinha interesse em vê-lo morto, né? Agora, o Ministério Público não o colocou em risco. Ele teria ido também, além de alugar o imóvel no final do ano, cobrar uma dívida da ordem de 6 milhões de reais em Maceió. Foi, inclusive, acompanhado de seguranças e voltou com joias, né? É uma situação bastante estranha, né, para quem é comerciante. Na verdade, o Vinícius se dedicava à lavagem de dinheiro para o crime organizado. Esse é um ponto importante, né? O senhor disse que os policiais não só faziam a extorsão, mas os policiais atuavam junto com o crime organizado, com o PCC, nos negócios sujos do PCC. A pessoa que traz essa informação agora está morta. Como é que esse caso evidencia para o senhor as dificuldades de conseguir se avançar nesse tipo de investigação? O Brasil, infelizmente, né? Ele, na parte de combate ao crime organizado, ele deixou a desejar, né? Eu não falo só do governo federal, mas os estados também. Então, nós estamos numa situação que o PCC, por exemplo, atingiu um status de máfia hoje, né? Ninguém mais duvida disso. Então, é claro que existem várias linhas de investigação, mas se houve envolvimento da facção na morte do Vinícius, isso foi uma queima de arquivo e foi feito nos moldes que faz a máfia, né? Foi a omertá, a lei do silêncio em vigor. E esses homicídios que são praticados aí aos moldes do que fazia a máfia, eles são praticados à luz do dia, em locais públicos, né? Com muito acesso, né? De pessoas, justamente para transmitir um recado, né? Para que ninguém se meta a delatar, por exemplo, ou algo parecido. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que eu posso dizer para você é que o que nos preocupa também é essa infiltração do crime organizado nos poderes do Estado. Eu não falo só nas polícias, porque as polícias, eventualmente, elas são aquelas que estão na linha de frente e são, de fato, os primeiros a serem cooptados. Não vou aqui generalizar, maus policiais de fato se envolvem com o crime organizado. Mas a gente já tem isso também em outros meios, mesmo no judiciário, há suspeitas de envolvimento
no próprio Ministério Público. Agora essas eleições municipais, com financiamento em alguns locais, algumas prefeituras, por parte de integrantes do PCC, por exemplo. Então, tudo isso nos preocupa bastante. E ainda com relação à delação do Vinícius, eu queria deixar também bem evidenciado que a delação foi homologada judicialmente, tudo que foi produzido lá será compartilhado com as polícias, né, para ajudar no esclarecimento desse homicídio, nas questões eventuais de corrupção, e a prova que já foi produzida, ela é válida, né? Claro que ela tem que ser corroborada com outros meios, também não era só a declaração do Vinícius que valia, mas tem muita coisa que ele tem documento, que ele apresentou gravações, e outras ele sonegou, porque o Vinícius também tinha essa característica de manipulador. Eu tenho visto algumas gravações na imprensa, inclusive hoje, de áudios, que não foram fornecidos por ele para o Ministério Público, e estão em poder da imprensa, me parece que a defesa é que liberou. Então, nem tudo o que ele também dizia ser ameaçado, ele apresentou para nós. Entendi. Doutor Gaquia, tem a discussão, então, sobre a participação da Polícia Federal nesse caso. Não é uma federalização. Para quem está nos ouvindo, a federalização ocorre quando a Procuradoria-Geral da República solicita à Justiça que o caso vá para a esfera federal. Não é o que está acontecendo neste caso. O que acontece é uma colaboração da Polícia Federal com as autoridades, a força-tarefa que foi criada aqui em São Paulo. Como é que o senhor vê isso? E mais, o senhor acha que esse caso seria um caso de possível federalização? Um argumento usado é o de que o Estado não consegue investigar o próprio Estado, né? O Estado de São Paulo, as autoridades estaduais não conseguiriam investigar a sua própria polícia. Em primeiro lugar, Júlia, eu acho que tecnicamente, né, não é caso, em hipótese alguma, de federalização. O homicídio foi cometido na última sexta-feira. Infelizmente, né, ocorreu aqui no estado de São Paulo, poderia ter ocorrido em qualquer outro local do Brasil, porque essa facção, se for envolvimento da facção, está presente em todos os estados do Brasil. Eu não vejo necessário a federalização. Quanto à entrada da Polícia Federal para investigar, eu acredito que é uma força suplementar. A atribuição para investigar esse homicídio é da Polícia Civil de São Paulo. O Ministério Público, através dos promotores de Guarulhos, os promotores do júri, já estão acompanhando as investigações. Nós aqui do GAECO, através da força-tarefa que eu coordeno, vamos também acompanhar as investigações da Corregedoria, a própria investigação da Polícia Federal nós vamos acompanhar também e colaborar com o DHPP no que for possível, né? Toda a prova que for produzida aqui na delação, nós vamos compartilhar com eles. Doutor Gaquia, eu queria que o senhor dividisse com a gente agora a sua experiência de ser alguém que vive há mais de 30 anos como um alvo do PCC. Teve um caso também emblemático aqui no estado de São Paulo, que foi o assassinato do doutor Machado, o juiz Machado, que acabou sendo executado pela organização criminosa. E eu queria que o senhor nos dissesse como que é o seu dia a dia, como é que o senhor consegue sobreviver e ainda executar o seu trabalho, que é investigar a organização criminosa, sendo alvo dela. Olha, é bastante difícil, né, Júlia? Isso realmente você vê que eu estou no Ministério Público há 33 anos, praticamente o tempo quase de existência do PCC, né? Foi fundado em 1993, eu ingressei em 91. Eu já estou com escolta desde 2005, na verdade, e com esse tipo de escolta hoje, 24 horas por dia, desde o pedido de remoção do Marcola e outras 21 lideranças para o sistema federal. Ou seja, quase 6 anos, né? Praticamente 6 anos. É muito difícil, né? Porque eu sou responsável, eu costumo dizer que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Claro que eu fiz em função da inércia, da ausência de manifestação do Estado. É o Estado que tinha que ter pedido a remoção da liderança para o sistema penitenciário federal e não o promotor aqui do interior de São Paulo tê-lo feito isoladamente, né? Mas quando eu fiz essa opção, Júlia, eu sabia que eu estava colocando o meu futuro em risco, né, e que isso não teria volta. A única coisa que realmente eu sinto mais é que eu coloquei também a minha família em risco, né? Eu sou responsável pelas minhas decisões, pelas minhas opções, mas infelizmente as minhas decisões
e as minhas opções influenciam também a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, né? Isso é algo que realmente nos causa aí um profundo sentimento, né, negativo, né, em razão a essa atividade. E ainda me preocupa, Júlia, o futuro que não só eu, né, mas outros investigadores do Brasil terão quando se aposentar. Eu venho falando isso também. Hoje eu disponho de escolta policial 24 horas por dia, mas nós não temos no Brasil uma legislação que me garanta isso, inclusive depois da minha aposentadoria. Não só a mim, né, o Lincoln Gaquia, promotor, mas a policiais, delegados, oficiais da polícia, policiais que combatem o crime organizado. Na Itália foram mais de 1.000 integrantes de forças de segurança que foram assassinados. Sem dúvida nenhuma, doutor Gaquia. Acho que é algo que o Estado precisa dar uma resposta para vocês. Quem se expõe em nome do Estado para investigar e para prender quem comete crimes contra o Estado, né? O senhor tem medo de morrer? Ah, com certeza. Eu durmo e acordo com medo. Eu acho que o medo também é algo que nos motiva a manter os cuidados, né, de vigilância, não só em relação a mim, a minha equipe também. Todos os dias a gente revê os protocolos de segurança. Esse fato mesmo que aconteceu no aeroporto foi chocante, inclusive para mim, porque eu faço uso quase que semanalmente de aeroporto, né? Então me vi naquela situação também. Poderia ter sido um dia que eu estava desembarcando lá, poderia ter uma troca de tiros, inclusive com a minha escolta, e tem muita gente ali inocente, né, civis que não tem absolutamente nenhuma participação nisso e acabam sendo vítima. Então, o medo é algo que me acompanha, assim, diariamente, né, mas também é algo que me motiva a continuar trabalhando, a continuar lutando, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para melhorar ou para minorar esse problema. Eu acho que não condiz com o meu perfil ficar em casa ou mesmo recluso aqui no Ministério Público. Para a gente finalizar, doutor Gaquia, uma vida de privação, não só sua, como da sua família, como o senhor bem colocava, uma vida de risco, uma vida no limite, pensando que pode morrer a qualquer dia. O senhor acha que vai ter valido a pena? Eu acho que sim, viu, Júlia? Eu acho que sim. Eu ainda acredito, né, na justiça, eu acredito que o exemplo arrasta. Por outro lado, eu fico muito satisfeito quando, às vezes, as pessoas me param no aeroporto ou mesmo pela rede social, me cumprimentam. Eu, por vezes, tenho ido a algumas faculdades fazer palestras, conversar com os alunos, sobretudo de direito, e muitos se espelham no meu exemplo, né? Querem, por exemplo, ser promotor ou querem ser delegados para seguir o meu exemplo. Então, eu acho que nem tudo está perdido, né? Eu acredito que o exemplo vai arrastar muitos jovens ainda para seguir esse caminho, né, trilhar o caminho da justiça e para poder seguir os passos, né, que eu comecei a engatinhar, mas que outros têm que assumir. Tá bem. Doutor Gaquia, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns pela coragem, pelo trabalho que o senhor faz. É louvável essa sua batalha em nome do Estado, né, brasileiro contra as organizações criminosas, especificamente a que atua aqui em São Paulo, o PCC. Boa sorte para o senhor e até a próxima. Obrigado, obrigado pelas palavras. Foi um prazer falar com você. Até a próxima, Juliana. Para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.